Fala aí, amiguinhos, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinhos, hoje eu tenho um negócio muito legal para trazer para vocês aqui. Chama-se Lemas de Langley. Tudo bem? Langley é um cara que propôs um problema chamado o problema do triângulo russo, aquele famoso problema que está lá no livro do senhor Eduardo Wagner. Está lá escrito assim, ó, tem um triângulo 20, 80, 80, aí tem um ângulo de 60, um ângulo de 50, aí pede um valor de alfa lá. O famoso problema de construção auxiliar, que o gabarito é 30, não é? Só que aquele problema ali, ele tem muita coisa por trás dele, né? E algumas dessas coisas que tem por trás dele eu vou trazer aqui para vocês em forma de dois lemas, tudo bem? A gente vai chamar de lemas de Langley, variação 1 e o outro variação 2, tudo bem? Bom, esse lema aqui, ó, ele começa da seguinte forma. Toda vez que você tem um triângulo de Langley, quando eu falo Langley, você pensa o seguinte, 20, 80, 80, tudo bem? Um triângulo isósceles, 20, 80, 80. Toda vez que você tem um triângulo desse, tá? De forma que a base tenha o mesmo comprimento que esse segmento aqui, ó, tá? Esse ângulozinho aqui tem que valer 10. Tudo bem? Sempre. Esse tipo de raciocínio aqui vai evitar muito trabalho e na maioria dos problemas de construção auxiliar, onde aparece esse triângulo aí. Tudo bem? Então, novamente, temos um triângulo isósceles de marcação 3 bolinhas, tá bom? Para os lados comuns. E essa base aqui, ela tem a mesma medida que esse segmentozinho aqui determinado. Toda vez que acontecer isso, o ângulo alfa vale 10. Vamos mostrar rapidinho por que isso acontece? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é construir um pequeno triângulo, ok? Que seja isósceles e que tenha um ângulo de 20 graus. Tá? Vamos marcar esse triângulo, tá? Com duas bolinhas. Nem uma, nem três. Vou marcar com duas. Tá? Agora você dá uma observada aqui, ó. Você tem um triângulo, duas bolinhas, com um ângulo de 20, no meio desses lados com duas bolinhas. E você tem um triângulo de base, uma bolinha. Então você tem um triângulo 20, 80, 80 com uma base uma bolinha. Não é? Certo? E você também tem um triângulo aqui grande, ó, 20, 80, 80, tá? Com uma base de uma bolinha também. Então, o que a gente conclui? Que esse triângulo aqui, que foi construído, tem que ser congruente ao primeiro triângulo apresentado. Portanto, os lados não tem duas bolinhas, não, tem três. Beleza? E já que eles têm três bolinhas, a gente já começa a desconfiar do que pode acontecer aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Agora a gente tem aqui, ó, um ângulo que seria de 80 graus. Como a gente já tem 20, a gente assinala aqui 60 graus. Agora você repara o seguinte, que esse segmento de reta aqui, 3 bolinhas, e esse segmento de reta aqui, 3 bolinhas, tá? Eles determinam um ângulo de 60 graus. Significa que quando eu fechar um triângulo aqui, esse triângulo tem que ser equilátero. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos pegar nossa régua aqui e traçar esse segmento de reta. E a gente consegue mostrar que nós temos um segmento de reta de 3 bolinhas. Tudo bem? Tá? Bom, agora a gente garante que esse triângulo aqui é equilátero, não é? Bom, então aqui tem que valer 60 graus, né? E todo esse ângulo também 60 graus. Portanto, aqui, ó, vai valer 40 graus. Perfeito? Bom, uma outra coisa que a gente conseguiu reparar é o seguinte, que esse pontinho aqui, ó, que a gente construiu, ele acaba sendo o circuncentro desse triângulo aqui, ó, que tem ângulo de alfa graus e 20 graus. Tudo bem? Então, a gente consegue olhar para essa figura e ver o seguinte, que existe um círculo, vou até marcar com uma outra caneta,
Tá? Existe um círculo que passa aqui, ó, que tem raio medindo 3 bolinhas, tá vendo? Esse segmento aqui de 3 bolinhas. Tudo bem? Bom, então esse ângulo aqui está inscrito nesse arco aqui. Portanto, esse arco aqui tem valor de 2α. Né? Esse arco tem um valor 2α. Esse arco aqui. E ele é igual ao ângulo central. Beleza? Que constrói esse arco. Que é igual a 20 graus. Bom, a conclusão que a gente chega é que o alfa, de fato, vale 10 graus. Como a gente tinha, né, assinalado aqui antes. Então, resumo da ópera. Olhou para um triângulo desse aqui, tem um segmentozinho que fica determinado e o valor dele é idêntico à base, o ângulo lá tem que ser 10 graus. Perfeito, amiguinho? Bom, agora a gente vai passar para o segundo lema. Vamos mudar aqui. Ó, o segundo lema de Langley é o seguinte. Quando você tem um triângulo 20, 80, 80, você tem uma relação chamada relação métrica de Langley. Tudo bem? O que acontece? A relação é o seguinte, que A ao cubo mais B ao cubo tem que dar 3 vezes A ao quadrado vezes B. Ok? Vamos mostrar por que isso é verdade. O primeiro lema a gente chama de lema angular de Langley. Esse aqui a gente chama de lema métrico de Langley. Bom, eu vou traçar aqui um segmento. Vou traçar um segmento que faz um ângulo de 20 graus aqui. Portanto, determina um ângulo aqui em cima de 60 graus. E por que eu fiz isso? Bom, eu fiz isso primeiramente porque a gente vai criar, né, 2 triângulos semelhantes, né? O grande aqui e esse triângulo aqui, ó, que fica formado aqui, né? Ele acaba sendo um triângulo semelhante, né? 20, 80, 80 também. De cara a gente já percebe que esse segmento aqui é igual a esse, né? Então se eu marcar aqui com 2 risquinhos, aqui também é 2 risquinhos, a medida é B. Né? Uma outra coisa que é interessante a gente fazer aqui, é a gente perceber que a gente pode aplicar o teorema das antiparalelas aqui, ou seja, esse segmento aqui vezes todo o lado, né? O x daqui, por exemplo, vamos chamar de x. Esse segmento vezes todo o lado vai dar esse lado ao quadrado. Tá? Se você não souber fazer isso, você pode aplicar a semelhança. A semelhança é simples. Você faz a semelhança desse pequeno triângulo aqui, que tem base x, então você assinala x, tá? E pode fazer para o triângulo maior, ó, a base do triângulo maior, B. Você pode pegar também o lado desse triângulo, B, e fazer para o lado do triângulo maior, A. E aí você chega na relação que eu acabei de dizer, né? Que x vezes A vale B ao quadrado. Portanto, x vale B ao quadrado sobre A. Ok? Então, x vale B ao quadrado sobre A. Poderia ter feito com essa semelhança ou com o teorema das antiparalelas. Tudo bem? Bom, a gente sabe que o lado inteiro vale A. Se o lado inteiro vale A, e a gente já tem x aqui, quer dizer que esse segmento que vai daqui desse ponto até aqui, ó, ele mede A menos x. E A menos x é fácil calcular, né? Você vai ter que é A ao quadrado menos B ao quadrado sobre A. Basta fazer A menos essa expressão aqui. Tudo bem? Bom, então aqui a gente vai ter A ao quadrado menos B ao quadrado sobre A. Perfeito? Bom, agora uma coisa importante que a gente pode fazer aqui é traçar um segmento de forma a determinar um triângulo retângulo. E por que um triângulo retângulo? Qual é o motivo geométrico por trás disso, né? Qual o motivo matemático de se fazer isso? Porque a gente vai construir um triângulo aqui que é notável, ó, 60, 90 e aqui seria 30. Então aqui a gente vai ter 10 graus. Né? 10 graus. Legal. Bom, então a gente já sabe o seguinte, como a hipotenusa do nosso triângulo vai valer A, né? O lado que tiver oposto ao ângulo de 60 vai valer A raiz de 3 sobre 2. Isso aí é algo que a gente já conhece, né? Triângulo retângulo notável 30, 60, 90. Bom, e o lado que é oposto ao ângulo de 30 vai valer a metade da hipotenusa.
Então, todo esse segmento aqui vale A sobre 2. Porém, a gente já tem esse segmento valendo B. Significa que esse pedaço que resta aqui tem que valer A sobre 2 menos B. Bom, e agora é muito simples, né? A gente pode pegar esse triângulo retângulo que sobrou aqui e aplicar um Pitágoras, né? Vamos aplicar o Pitágoras então. Então vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado sobre A ao quadrado. Isso é igual a A raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais A sobre 2 menos B ao quadrado. Vamos desenvolver isso. Vai ficar assim, ó. A quarta menos 2A2B2 mais B4 sobre A ao quadrado. E vai dar 3A ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado sobre 4 menos 2 vezes A sobre 2 vezes B mais B ao quadrado. Bom, ok. Só essa parte aqui, ó, já vai dar A ao quadrado, né? Então, legal. Então, a gente vai ficar assim, ó. A quarta menos 2A2 B2 mais B4. Vou multiplicar lá esse A ao quadrado para lá de uma vez, tudo bem? Então, esse A ao quadrado vai multiplicando para lá. Aqui a gente vai ter A ao quadrado, certo? Multiplicado por A ao quadrado vai dar A à quarta. Menos, esse 2 pode simplificar com esse 2, teremos menos AB. Podemos multiplicar por A ao quadrado, porque eu estou fazendo isso na nossa equação. Então, a gente vai ficar com A ao cubo B. E A ao quadrado multiplicando B quadrado vai ficar A ao quadrado B ao quadrado. Bom, agora a gente pode cancelar o A à quarta com A à quarta. O B à quarta não dá para cancelar com ninguém. Não sei por que eu cancelei. Então, vamos manter o B à quarta. A gente pode também levar esse termo, né, para o outro lado da nossa equação. Na verdade, a gente vai adicionar aos dois lados da nossa equação o termo 2A quadrado B quadrado. Então, e a gente também vai adicionar aos dois lados da equação o termo A ao cubo B. Então, vai ficar assim, ó, A ao cubo B é igual a 2A quadrado B quadrado mais A quadrado B quadrado. Perfeito? E aí a gente vai cair em A ao cubo B mais B à quarta igual a 3A quadrado B quadrado. Bom, agora eu tenho certeza que B é diferente de zero. Né? Tenho certeza que B é diferente de zero porque ele é o tamanho ele é a medida da base de um triângulo. Portanto, eu posso dividir todos os termos aqui por B. E a gente vai ter o seguinte, vai ter A ao cubo mais B ao cubo igual a 3A ao quadrado vezes B. Ok? Então, a gente acabou de demonstrar aqui o segundo lema de Langlen, tá? Milton, e por que eu estou aprendendo isso? Para que serve isso? Bom, aqui no canal a gente vai fazer a solução já de um problema que é bem difícil se você não souber resolver usando esses dois lemas, tudo bem? Tem problemas em geometria plana que a gente consegue resolver de forma mais fácil se a gente já conhece esses dois resultados. Um de métrica e o outro voltado para a parte angular. Então, só recapitulando aqui, a gente tem esse triângulo aqui. Sempre que a gente olhar para essa configuração, nós vamos ter um ângulo valendo 10, tá? E o segundo lema de Langlen, que é o lema métrico de Langlen, é que a relação A ao cubo mais B ao cubo igual a 3A2B, ela é válida para um triângulo 20, 80, 80, desde que B seja a base e A seja os lados comuns aí. Amiguinho, espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você tenha aprendido alguma coisa, absorvido. Se você gostou, se agregou na sua vida isso, tá? Queria que você fizesse aí a gentileza de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa atingir aí um maior número de pessoas com um conteúdo diferente, né, do que vem sendo mostrado pela internet ou até mesmo em livros, né? São informações que a gente não consegue achar com muita facilidade. Então a gente aqui do canal faz uma pesquisa legal para trazer isso aí
para vocês. É uma coisa que pode ajudar bastante você a resolver problemas, seja de concurso ou de Olimpíada. Tudo bem? No próximo vídeo do canal, a gente vai resolver um problema usando exatamente essas duas informações. Eu espero você lá. Um grande abraço aí. Tchau, tchau.